Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa. Hoje não teremos música na abertura, porque eu quero aproveitar ao máximo a presença do nosso convidado aqui. Então, para a gente já entrar direto na sequência, o nosso convidado é o Saulo Calderon. O Saulo, ele é pesquisador espiritualista, já estuda aí várias doutrinas, ele tem uma mentalidade bem universalista, aprende com todas as doutrinas, questiona tudo que ele aprende, tudo que ele estuda. Então ele segue bem a nossa linha de aprendizado aqui, procurando aprender com cada linha doutrinária, mas o mais importante, ele procura aprender pelas próprias experiências. O Saulo, ele é aí também, assim como o professor Wagner Borges, como Moisés Ezágui, que também tem programa aqui na Rádio Mundial, o Saulo, ele é um especialista em projeção astral, experiências fora do corpo. Ele se dedica muitos anos no estudo nessa área, na prática dessa área de projeção astral e ensinar. O Saulo, ele tem um trabalho grandioso mesmo, com muito material mesmo na internet. Então vamos fazer o seguinte, você que nunca acompanhou o trabalho do Saulo Calderon, pega uma caneta, papel, porque nós vamos dar dicas, você vai anotar o site, ele vai passar o site dele, que tem muito acervo gratuito, liberado para você poder estudar, aprender, praticar. Eu também vou divulgar o nosso site, que lá também tem um pouco de material disponível. Então, vai se preparando, vai pegando caneta e papel. No próximo programa, a gente volta com aquela nossa série de estudos que eu estou fazendo. A gente fez sobre paranormalidade, mediunidade. A gente volta com aquela série, só que eu vou abrir linha para vocês tirarem as dúvidas sobre tudo que a gente estudou sobre mediunidade, que é a nossa série que a gente acabou de fazer aqui, tá bom? Então, sábado que vem a gente volta com os nossos estudos. Vamos aproveitar que o Saulo veio de Recife, inclusive, para não esquecer, amanhã, domingo, o Saulo também estará no programa, ele já gravou, no programa do Wagner Borges. Se eu não me engano, é da 12:30 a 1, é isso? É isso, Jean? 12:30 a 1? Ó. Então, amanhã, domingo, 12:30, começa o programa do Wagner Borges e o Saulo também participou do programa. Então, ouçam o programa aqui e amanhã a mesma coisa. Vamos lá então. Saulo, para quem não te conhece daqui de São Paulo, ouvintes da Rádio Mundial, eu quero que você primeiro se apresente e fala da tua primeira experiência que te levou a pesquisar o campo da projeção astral. Olá, boa tarde, olá Vitor, olá os ouvintes todos. Bom, eu comecei, Vitor, na verdade eu nem sequer sabia que continuava a vida, que havia espírito, né? Eu de repente me vi numa experiência em que eu inclusive achava que tinha morrido, acordei com aquela tremedeira, né? Uma energia muito forte, e hoje a gente sabe que essa energia é o estado vibracional, mas no momento eu só simplesmente achava que tinha ficado grudado numa tomada, né? Achei que porque tinha uma tomada perto de mim, e aí levantei, consegui sair daquilo, achei que tinha saído pelo menos, né? E quando eu olho eu vejo um corpo deitado e vejo que é o meu corpo. Eu pensei, morri, né? Só que eu morri, mas estava centrado, eu só fiquei preocupado que minha mãe ia chorar por alguns momentos, e dali foi uma semana, e eu tenho isso narrado inclusive num livro que está lá no site da gente, no viagemastral.com, que é um iniciante na viagem astral. Isso eu narro desde o comecinho, como cada passo, né? E aquela semana foi uma semana que eu passei a ter, foi mais ou menos um pouco mais de uns 10 dias, a ter várias experiências patrocinadas, com o objetivo de fazer uma abertura mesmo, de alguma forma. Eu não sabia disso. Explica para o pessoal, o que é uma experiência patrocinada? Uma experiência patrocinada é quando algo, no caso, espíritos amparadores, eles fazem uma intervenção no processo para criar, no meu caso, uma motivação para a busca. Com 15 anos eu somente tinha na época, e a partir dali eu fui buscar informação.
fui correr atrás, precisava entender o que era aquilo. Fui em centro espírita, fui em centro esotérico, fui em todos os lugares que eu podia, e nem em todos os lugares na época, né, tinha o conhecimento exato para falar, e por esse motivo, por essa quantidade de informação, alguns falavam que eu só podia fazer isso 2 vezes por semana, alguns falavam que eu não podia fazer em casa, alguns até falavam que se eu fizesse muito isso, eu gastaria muita energia vital e, consequentemente, morreria cedo. Eu estou vivo até hoje ainda, não foi agora. E a partir daí eu comecei um projeto que a intenção era levar informação simples, a pessoa que ela pode estar em qualquer religião, em qualquer local, até mesmo dentro de casa, fazer seu trabalho de uma forma ética, bem sintonizada, e como todo mundo já sai do corpo, uma coisa que a gente vai conversar, ela só passa então a sair consciente, porque inconsciente, de certa forma, todas as pessoas se desprendem do corpo físico. Então, é importante que fique claro para você, ouvinte, que está acompanhando o programa, que o Saulo, ele não buscou isso, foi algo espontâneo que ocorreu com ele, ele se vê fora do corpo, flutuando, portanto, é um fenômeno natural, não é religioso, não é algo que foi treinado, pode ser treinado e existem técnicas, e o Saulo vai explicar sobre isso, a questão das técnicas, mas isso pode ocorrer naturalmente como ocorre. Você já sai do corpo toda noite, só que você não tem o domínio sobre isso, você não guarda a lembrança disso. Toda essa experiência te levou então na busca. Muitas pessoas, quando não têm o conhecimento e não vão atrás, elas ficam desesperadas. Eu sei que tem pessoas que me mandam e-mail dizendo que estão desesperadas porque elas estão acordando e se vê fora do corpo ou não conseguem se mexer na cama e elas acham que estão doentes, acham que tem que ir no médico ou que é o demônio. Fala um pouquinho sobre essa questão. Há perigos? O que a pessoa que está passando por isso deve fazer? Muitas pessoas têm vários sintomas projetivos, que a gente chama projetivo porque remete à projeção da consciência, né? Simplesmente como no espiritismo conhece mais como emancipação da alma ou desdobramento. Mas existem várias sensações que nós temos naturalmente, como aquela que você acorda, tenta se mexer, tenta falar, não consegue. Isso é o que a gente chama de catalepsia, por causa daquela doença da catalepsia, quando parece que morria e não, mas catalepsia projetiva, que é o nome que nós usamos. É quando o corpo adormece ou entra em estado já de relaxamento profundo e existe ali já uma pequena descoincidência do corpo astral, só que você não consegue, corpo astral é esse corpo que a gente utiliza quando anda nessas dimensões. Só que você não percebe isso. Essa sensação, para muita gente, é de um verdadeiro terror, porque ela não entende o que é aquilo, se vê presa, não consegue falar. Tem a sensação de falsa queda, como você falou, que as pessoas, inclusive os médicos, minha avó falava, pelo menos, que quando você está crescendo, você tem a sensação de falsa queda. Eu estou crescendo até hoje. Que você sente que está caindo, né? Você está, às vezes, assistindo um filme e o corpo... inclusive, depois com calma, vocês vão ver isso lá no site, em relação às técnicas que são usadas. Tem um estudo profundo disso, né? Uma dedicação. A gente está falando aqui de uma forma superficial, né? É importante que a pessoa, lá no site viagemastral.com, ela não só vai achar o curso básico, o curso intermediário e o curso avançado, como também dicas de outros autores, de pessoas sérias no isso, para não ter somente a nossa opinião. Isso é uma pesquisa que a gente faz de uma forma muito legal. E os perigos que existem, na verdade, todas as pessoas saem do corpo. E se tiver que existir um perigo, existe então inconscientemente. Então não faz diferença, entre aspas, se algo vai te abordar inconsciente. Inclusive, a diferença que faz é a seguinte: se eu estou inconsciente, eu recebo a indução, seja de um espírito protetor ou um amparador, e durante o dia eu acabo trazendo isso para o meu dia a dia, ou se for um espírito já desequilibrado, que também faça esse mesmo acesso a você, você também vai sentir durante o dia inconscientemente. Qual é o perigo que eu diria da projeção? Só existe um: a não preparação psicológica para a realidade que já acontece inconsciente. Você toma um susto porque você traz para o consciente aquilo que você sabe, que na verdade você sente, mas não tem a noção exata do que é. Quer dizer, às vezes um espírito assediador ou mesmo obsessor, ele pode se encontrar com você fora do corpo quando você dorme e se projeta para fora do corpo em algum momento, e ele pode nesse encontro te induzir sensações desagradáveis, te perturbar. Você acorda, pode achar que teve um pesadelo até, ou você acorda, talvez você não se lembre de nada,
nada, mas você não vai se sentir muito bem. Quando você está lúcido, então, consciente, você consegue ter um domínio maior sobre isso. Verdade. Né? O que acontece é que as pessoas, nós andamos de forma inconsciente no corpo, sem consciência da continuidade da vida, sem consciência das energias e sem consciência que as pessoas que, entre aspas, morreram, elas continuam do lado de lá. E alguns desses não continuam bem. E quando você está fora do corpo, eu costumo comparar com sabe a série The Walking Dead? Os walkers que andam tal? É mais ou menos parecido. Como a gente, fora do corpo inconsciente, não tem muita preparação, não consegue se defender, sofremos diversas intervenções, assédios. Na verdade, é um mundo de logo as primeiras frequências, em que isso é muito frequente por causa do nosso nível de consciência. O ser humano não muda após o desencarne, após o despertar do lado de lá, digamos assim. Ele continua com as mesmas dificuldades. A gente bem sabe que, no momento, a questão consciencial não está muito elevada no planeta. Então, os benefícios de você, para ficar claro, porque aqui os nossos ouvintes, muita gente não conhece esse tema, né? Então, para ficar claro, projeção astral, ela ocorre naturalmente, até com os animais. Eu já vi muito minha cachorra que eu tinha fora do corpo, e chamava ela fora do corpo, ela brincava comigo em projeção. Então, até os animais se projetam, portanto é algo natural. O que nós estamos falando aqui é você começar a se preparar com treinamento técnico e com equilíbrio interno, com autoconhecimento, você se preparar para dominar essa experiência fora do corpo, para tanto se proteger de assédios, como para você receber conselho de mentores. Saulo, já que a gente tocou nesse ponto, quais são mais os benefícios que uma pessoa que aprende a dominar com o tempo a projeção astral, quais são os outros benefícios que ela pode tirar disso? Tem vários, né? A gente, por exemplo, você tem, além do contato com os mentores, como você falou, você também tem, e é com frequência isso. Porque o que acontece? Encontro com pessoas da família. Porque dentro desse universo, no momento do desencarne, eles acabam procurando aqueles que podem ser mais fácil trazer algum tipo de contato do tipo, olha, estou bem, avisa que está tranquilo. Ou então, essas coisas acontecem com frequência. Além disso, você tem a autoconsciência da continuidade da vida, carregando em si a certeza e não a dependência apesar de ser muito bom, né? Do que o palestrante falou, do que o livro disse, às vezes até da mediunidade, que traz um pouco de animismo, que você fica na dúvida. A projeção lúcida, consciente, ela desmistifica isso como um todo. E esses são os benefícios. E tem um benefício que parece ser ruim, mas não é. Que dentro desse processo do estudo, a gente acaba tratando muito essa questão de assédio, e você faz o processo do autodesassédio. É quando você, de forma consciente, encontra os espíritos que, às vezes, estão na família, estão na mãe, estão no irmão, ou estão em você mesmo. E conversa com ele, entende o que está acontecendo. E muitas vezes, a partir dali, a situação é resolvida. Isso que ele está dizendo seria eu diria que um novo paradigma, um novo modelo, vamos dizer assim, de trabalho de desobsessão. Porque é claro que você não vai abandonar, se você frequenta e está fazendo um tratamento espiritual no centro espírita, no centro de Umbanda, você não vai abandonar isso. Não. Mas o que eu também falo muito aqui no programa, e o Saulo também pensa dessa forma, a gente tem que começar a assumir a nossa responsabilidade. Então, o médium, ele tem que entender que hoje mediunidade mecânica é raríssimo. Toda mediunidade tem o lado anímico dele, porque o médium tem que crescer junto. É a mesma coisa a projeção. Você sempre vai achar que para fazer desobsessão, você tem que ir lá no centro. Peraí, não é momento de você também se desobsediar. Faz parte, eu acho que é o conjunto da coisa. É um conjunto, mas você tem que fazer a tua parte. São instrumentos, você tem os mentores que te ajudam nos bastidores, você tem as casas esotéricas ou espíritas que também te ajudam, e você também tem a capacidade de, por si só, também fazer o processo. Então acaba sendo, e não só isso, você tem consciência do que está acontecendo, da seriedade do processo. E claro que quando a gente fala isso, eu não estou falando isso de uma forma leviana, assim, de vamos fazer, não.
Existe todo um estudo, como eu falei, profundo em cima disso. A gente tem esses cursos todos, eles todos estão lá disponíveis para qualquer pessoa, para poder entender o processo, a questão ética, a questão moral, como funciona a saída, o momento da preparação, tudo isso é desmistificado, porque existe sim alguns conceitos ainda fechados de que algumas coisas não podem, todo mundo já faz. A diferença é que você anda consciente ou você anda inconsciente. Isso que ele falou também é importante, né? Existe toda uma preparação, exige disciplina, técnica, estudo, mas a preparação que o Saulo está falando não é só uma preparação de conhecimento, não, e nem de conhecer práticas, de movimentar as energias no nosso corpo. A preparação que ele se refere é maior, é a preparação de você como ser humano, como espírito imortal, ou seja, você está buscando o autoconhecimento e você trabalhar o seu lado psicoemocional para se equilibrar, se descobrir como ser imortal. Essa é a maior preparação. Por isso que a projeção astral não é uma brincadeira. Sabe, tipo, eu adoro jogar joguinhos eletrônicos com milhões de pessoas. Eu vou criar um avatar e vou jogar lá com as pessoas. Tudo bem, isso é bacana, é uma brincadeira, mas não faça projeção astral com esse intuito apenas de passar momentos agradáveis. A coisa é mais séria, exige seriedade, exige responsabilidade. Por exemplo, você faz muito trabalho socorrista, não faz? O trabalho, aí a gente entra nas utilidades da capacidade de projetar, da projetabilidade lúcida. Uma delas, a gente acaba com o tempo percebendo isso, a quantidade de seres necessitados, né? E você acaba pensando dessa forma também. Muita gente tem medo, né, da experiência extracorpórea por não se colocar nessa posição. Não são todos os espíritos, mas uma parte está doente. Quando eu digo doente, às vezes nervoso, às vezes com problema no processo do desencarne, às vezes ligado a alguém, no caso um espírito que a gente chama de vingador, ele acaba seguindo alguém o tempo todo, os obsessores, né? Nesse processo, por que o projetor é importante? Porque ele faz um intermédio entre os mentores, são sutis, né? É muito difícil achar um projetor, uma pessoa que tem essa colocação para o trabalho. Então, muitas vezes eu sou levado, ou qualquer projetor que esteja disponível, a perto de seres que já estão no ponto de serem ajudados. Por isso que eu sempre me coloco à disposição dos mentores, porque não é qualquer espírito que eu abordo que tá pronto para não. Às vezes eles estão em situações de amortecerem, de melhorar o nível de percepção. E naquele processo é muito simples. Às vezes eu só vou lá e emano amor, transmito luz para eles. Às vezes eu falo, eu tento acalmar a situação, é o suficiente para o mentor usar minhas energias, chegar até ele, eu tiro a criatura daquele surto temporário, ele se acalma um pouco, percebe que ajuda e acaba adormecido e é levado para uma situação melhor. É um trabalho muito rápido, onde a ciência do processo é toda feita pelos amigos espirituais, e nesse momento você se sente parte de uma equipe espiritual. É como se você estivesse, inclusive, já adiantando um possível trabalho após o desencarne. Você sente uma utilidade, uma força interior dentro disso, e ao voltar ao corpo, a satisfação é enorme, porque você sabe que no próximo dia você também vai estar disponível, humilde, claro, de uma forma sempre, eu me coloco de forma humilde nesse processo, porque a gente sempre depende muito da equipe espiritual para fazer esse tipo de trabalho específico de amparo. Isso que você falou das pessoas que entender a seriedade disso, é que tem muita gente que vem atrás do fenômeno. Eu vou voar, por isso que eu falei de criar um avatar. É que nem um joguinho, que nem jogar o WoW, né? Eu crio um avatar e vou entrar naquele mundo. Pera lá, é gostoso, mas tem que ter uma seriedade. A seriedade faz parte. E ela acaba assim, essas pessoas não vão muito longe, elas acabam desistindo logo porque sequer conseguem. O domínio da projeção, ela envolve vários fatores, o conhecimento energético, paciência. A gente não está falando aqui de uma coisa que você é algo que pode demorar a chegar, mas quando chega é uma questão consciencial. Você não fica só nessa vida, você já leva para as próximas. Então é um atributo de consciência, é um atributo espiritual. Então normalmente as pessoas que não entram sérias nem tem muito risco, porque ela não vai muito longe, ela não consegue progredir nesse sentido. Além de fazer trabalho socorrista, a gente também pode, e isso acontece, aprender muito. Por exemplo, em algumas colônias espirituais, você é levado, você pode dar palestras ou assistir palestras, você pode aprender muita coisa,
coisa, tem todo esse lado também, Tem, né? por várias vezes, eu tanto tenho a oportunidade de sentar ali e assistir pessoas legais, como informações que a gente não consegue captar aqui, como você também, às vezes, como estou fazendo esse projeto, eu sou colocado também para falar, às vezes dando dicas mais do ponto de vista do projetor, né? Do ponto de vista da pessoa que sai do corpo, e é muito interessante, os espíritos acham interessante, porque o que acontece? Tem muita gente que é levada para lá, fica dormindo na cadeira, a maioria. Os poucos que estão acordados não vão se lembrar, ou se lembram como se fosse um sonho. As pessoas às vezes ficam assim para mim, você vai lembrar mesmo? Você vai conseguir lembrar? Não sei, eu espero que sim. Não. Às vezes eu trago algumas coisas. Então, fora isso, a quantidade, por exemplo, coisas simples como depois de um amparo, os mentores te levam para voar, te levam para... E não tem sensação mais gostosa que voar, Vitor, fora do corpo. Não tem Disney, não tem nem os joguinhos que você falou aí, nada. É muito bom mesmo. É bem interessante esse fenômeno. Só que tudo isso é uma construção. Tudo isso é um processo. Né? Então, às vezes a pessoa pensa assim, puxa, eu estou há uma semana fazendo os exercícios na cama antes de dormir e não estou conseguindo me projetar. Pois continue. Requer realmente dedicação, prática, persistência, e eu digo mais, pelo menos para mim, o que mais ajuda a projetar não é apenas movimentar as energias, mas colocar sentimento nessas energias, imprimir uma qualidade nessas energias, seja para abrir a clarividência, seja para sair do corpo. E olha, o melhor sentimento que traz ordem nas nossas energias é o amor. Então, quando você movimentar as energias na tua prática, não se esqueça de colocar o sentimento de bem-estar, de carinho, de amor pelo próximo, aquele amor fraternal. Isso vai deixar você com as energias muito mais sutis. Inclusive, você falar é muito legal isso, porque existe toda essa questão, a gente vem consciencial, parece que a gente não está falando de sentimento, mas profundamente é bem comum, no momento que eu vou fazer uma prática, eu coloco uma música calma, muito legal, que às vezes mexe, potencializa esse sentimento, de se colocar à disposição da espiritualidade, de saber que enquanto o seu corpo vai adormecer, você vai alcançar uma liberdade, e ter a consciência também de não superioridade, porque mesmo sabendo que muitas pessoas não conseguem ainda fazer essa experiência. Por esse motivo, a gente está aqui divulgando, levando essa informação de forma sensata, de forma pé no chão, onde a pessoa busca e acaba se instruindo da forma correta, né? Para se colocar não só como um conhecedor, mas como um futuro projetor para amparar, para participar de equipes espirituais também. Ou seja, existe uma utilidade tremenda nisso, né? Sim. E, claro, você pode encontrar, né, quem sabe, orientado pelos guias espirituais, você pode se encontrar com aquele teu parente que desencarnou, né? E você vai sentir um carinho muito grande, um bem-estar muito grande em rever esse parente. E isso talvez você não prove para ninguém, mas você vai ter uma certeza íntima para você de que aquilo foi real. Bom, nós vamos passar alguns endereços para vocês pesquisarem. Primeiro, rapidinho, site da Revista Cristã de Espiritismo e da Caminho Espiritual, que são as duas revistas que eu publico, lá você vai ter centenas de artigos gratuitos liberados para vocês, vai ter centenas de programas de rádio, música e mensagem liberados para vocês ouvirem os estudos, e tem alguns relatos meus também de projeção astral. Anote aí, rcespiritismo.com.br, rcespiritismo.com.br. Lá tem muito material disponível. É o site da Revista Cristã de Espiritismo e da Caminho Espiritual. São as duas revistas que eu publico e que estão nas bancas de todo o Brasil. Agora, o Saulo, que também acho que é o maior acervo na internet aí de material de projeção. É o www.viagemastral.com, sem BR, viagemastral.com. Quem tem Facebook, divulga aí. O meu Facebook, eu estou sempre colocando informações lá, é o facebook.com/Saulo Calderon, que é CALDERON de navio, Saulo Calderon. Nesse site do Saulo, ele colocou cursos mesmos, aulas muito bem filmadas, eu vi algumas, assisti algumas, muito bem filmadas e elaboradas, onde ele fica às vezes 1 hora falando sobre o tema. Então acesse, né? Se você não sabe mexer no computador,
tua neta sabe mexer, teu filho sabe mexer, peça ajuda, fala para ele colocar lá o site do Saulo e fala, ó, vai fazer outra coisa que agora quem vai dominar o teu computador sou eu, né? Pega o computador, assista, tá? Vai no site da Revista Cristã de Espiritismo, rcespiritismo.com.br e no viagemastral.com. E mais um site também, aliás, mais 3, vamos aproveitar, tem o site do professor Wagner Borges, www.ippb, P de pato, B de bola, ippb.org.br, que tem muito material. Tem o site do professor Alberto Cabral, do Cefle, que é um gênio, e ele também tem um domínio incrível da projeção astral, que é o Cefle, www.cefle.org.br. O Cabral é fantástico, extraordinário, procure lá informações dos cursos dele de clarividência, projeção, tá bom? E tem o do Moisés Ezagui, que também tem programa aqui, se eu não me engano é o do Centro de Estudos da Consciência, acho que é www.cec.org ou .com.br. Procure Moisés Ezagui, Centro de Estudos da Consciência. Estes sites te oferecem muito material gratuitamente para você pesquisar. E nas nossas revistas, né? Agora mesmo, na Revista Cristã de Espiritismo, tem matéria de viagem astral. Então, nas minhas revistas tem muito material também. Faltou divulgar alguma... Não, tudo certinho. Perfeito. Então acompanhe o trabalho do Saulo, acompanhe o nosso. Espero que você volte mais vezes aqui no nosso programa. Eu estarei com certeza aqui com você, Vitor. Você frequenta algum lugar lá em Recife, não? Não, na verdade eu mantenho hoje, eu faço algumas palestras, né? Mas em vários locais. Eu faço frequentemente os FAQs, né? Que são perguntas e respostas frequentes dos usuários, as mais comuns que chegam. Você também pode acessar pelo youtube.com/Saulo Calderon. Tem o nosso canal também, Vivência Espiritualista, lá no YouTube. Procure lá Vivência Espiritualista, nosso canal, que também tem vários programas gravados. Legal. Tem minhas práticas de harmonização da aura, que eu ensino também, disponíveis. Bom, agradeço, a gente falou rápido, porque senão não dá tempo. E fica aí a dica, né? Não tenha medo. Você já faz uma projeção, só que com a projeção lúcida você vai ter certeza da vida após a morte. Ainda que você não prove para ninguém, mas para você vai ter uma certeza. E isso vai mudar a tua vida. E só dá para sair do corpo, tem que aproveitar enquanto tá vivo, né? Depois que vai, não sai mais. Aí perdeu a graça. Não se projeta mais, é verdade. Fique na paz. Obrigado, Saulo. Obrigado. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Um abraço. E até sábado que vem a gente continua com a nossa série de estudos, hein?